Amém, queridos, amém. Eu quero meditar com vocês hoje no Salmo 124. Salmo 124 diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam coberto, e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Amém, queridos, vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos e agora lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito fale conosco, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Letra. Fala conosco, trabalha os nossos corações e glorifica o Teu santo nome, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos meditar um pouquinho neste salmo. Estamos começando aqui um novo ano, um ano que traz muitas esperanças, né? Mas vai trazer muita coisa que a gente não gosta também. Muitos problemas, muitas dificuldades, muitas lutas, porque o dia vai se aproximando do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, um dia que será glorioso, mas até aquele dia haverá muitas lutas. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, e então a Bíblia diz: ai daqueles que estão sobre a terra. Então, dias difíceis que virão pela frente. E ao meditar neste salmo, eu quero pensar aqui que muitas vezes a gente deixa de enxergar o que é mais importante, e por incrível que pareça, a gente deixa de enxergar aquilo que está bem patente diante dos nossos olhos. Provavelmente você já deve ter uma ocasião que você estava procurando alguma coisa e você não acha, e procura, e procura, e procura, e de repente aquilo estava diante dos seus olhos, né? Os meus avós e a minha mãe sempre diziam assim: se fosse uma cobra, já teria te picado, porque estava ali, né? A gente não viu, mas estava bem ali diante dos nossos olhos. E não sei se vocês gostam, já assistiram um filme ou leram livro de Sherlock Holmes. Já? Houve uma cena muito interessante, né? Que Sherlock e o Dr. Watson estavam acampados numa barraca, né? E no meio da noite, Holmes acorda, né? E chama o Watson e aponta para as estrelas, né? E quando o Watson estava ali espantando o sono, Holmes pergunta para ele, né, olhando para os céus, fala: quais são as suas deduções? O Watson diz: bem, pelo lado da astronomia, minha dedução é que existem milhões de galáxias e potencialmente bilhões de planetas. Pelo lado da astrologia, minha dedução é que Saturno pertence a Leão. Pelo lado da meteorologia, minha dedução é que amanhã teremos um belo dia. E quanto a você, Holmes, quais são as suas deduções? Então diz que o Holmes diz bem lentamente: Watson, minha dedução é que alguém roubou a nossa barraca. Eles acordam no meio da noite, vocês estão dentro de uma barraca, foram dormir dentro de uma barraca, acorda, vê as estrelas. E o Watson vê um monte de coisa, menos o mais óbvio, que a barraca não estava mais lá.
E assim, queridos, talvez as nossas vidas sejam muito parecidas com isso, né? A gente vai se identificar com o Watson muitas vezes, especialmente nos assuntos que estão claramente diante de nós através das Escrituras Sagradas e através de experiências que já tivemos no passado, experiências que os nossos irmãos tiveram no passado e vão passando de geração em geração. E apesar dessas lições tão claras, né, que nós temos para aprender em cada época da história, na maioria das vezes nós não as percebemos porque de fato não estamos atentos, né, para perceber o que está tão claramente patente diante dos nossos olhos. E essa é uma grande verdade quando nós pensamos nas questões espirituais. Como nós perdemos o senso da história, né? A história bíblica, não só que está relatada, mas na Bíblia, mas que está relatada na história da igreja, nesses 2000 anos da igreja sobre a face da terra. E também muitas vezes nós nos esquecemos da nossa própria caminhada cristã, da nossa jornada, né? E isso faz com que a gente perca uma das nossas maiores necessidades. E aí a gente pergunta por quê, né? Porque nós precisamos nos lembrar do que Deus fez no passado, não só nas nossas vidas, mas como eu disse, através de toda a história do povo de Deus. Essa lembrança, querido, é essencial para nós vivermos bem no presente. Esse Salmo 124 que nós lemos, provavelmente o povo de Israel cantava nas suas viagens para Jerusalém, quando eles iam para Jerusalém justamente para celebrar uma festa, né? Um evento específico na vida do povo de Israel. E essa celebração como eles iam cantando os salmos durante essa romaria para Jerusalém, era justamente para reforçar a visão que eles tinham a respeito do Senhor. E à medida em que eles iam cantando isso, ia fortalecendo seus corações, ia moldando a sua identidade. Eles não perdiam a identidade de serem povo de Deus e de todo o cuidado de Deus para com as suas vidas. E nós precisamos disso também, queridos. Por isso nós temos canções, que o Espírito Santo nos dá canções, né? Que não são somente para a gente cantar aqui, para preencher um espaço do tempo, né? Aqui no nosso culto. As canções não são para isto somente. As canções são sim para adorarmos a Deus, mas também para nos fazer lembrar dos grandes feitos do Senhor em nosso favor e através de toda a história. Então, como eu disse, esse salmo era cantado e isso fortalecia a fé dos nossos irmãos no passado. Isso ia moldando suas vidas, sua identidade como povo de Deus. E então eu quero pensar aqui neste salmo nas 3 vezes em que Davi se refere ao Senhor nosso Deus. E ele começa esse salmo mostrando o grande perigo que envolvia a vida do povo de Deus, que envolveu a vida do próprio Davi. E então ele começa dizendo: se o Senhor não estivesse ao nosso lado. E ele fala isso 2 vezes: se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Eu queria pensar aqui, vocês já viram, ou até já passaram por isto, né? Quando você era pequeno e você estava sozinho lá na escola ou na rua, e vinha aquele bando de crianças e começava a hostilizar você ou alguém que você conhece, e você estava totalmente indefeso, aquela criança totalmente indefesa, aquele grupo de crianças.
e então surge o seu irmão mais velho, de quase 2 metros de altura, e aí aquela molecada olha e sai tudo correndo. Eu lembro de uma vez, eu fui buscar a Sara na escola, ela era pequenininha, e ela saiu chorando. E eu falei: filha, por que você está chorando? Ah, por causa dos meninos e tal. Eu só falei assim: qual é o menino? Aí eu só vi gente disparando para todo lado. Eu não ia fazer nada. Mas eu só perguntei: qual é? E o moleque saiu numa disparada que, quando foram ver, ele já estava muito longe. E o mais interessante é que, a partir daquele dia, aquele menino se tornou o protetor dela na escola. Qualquer um que fosse mexer com ela, aquele moleque já ia lá para defender. E se a gente ampliar isto, queridos, milhões e bilhões de vezes, a gente vai começar a entender quem é o Senhor nas nossas vidas. E o que Davi estava dizendo aqui: se não fosse o Senhor ao nosso lado, se não fosse o Senhor ao nosso lado. Davi, então, como eu disse, ele afirma que Deus estava do seu lado por 2 vezes. Então, queridos, quando a gente pensa que o Senhor está do nosso lado, nós vamos entender que a libertação daquele povo e a nossa libertação, não está em questão, porque Deus sempre está do nosso lado para nos defender. Seja do perigo que for, Deus sempre estará do nosso lado. O Deus Todo-Poderoso sempre estará operando em nosso favor. Eu não lembro se é Isaías que fala que nunca se ouviu de um Deus que trabalhasse em favor do seu próprio povo. É Isaías, né? Nunca se ouviu falar de um Deus que trabalhasse em favor do seu próprio povo, porque todos os deuses querem ser servidos, mas o nosso Deus é um Deus que veio para nos servir, para estar do nosso lado, para cuidar de nossas vidas. Queridos, pense nisto: Deus se tornou o nosso aliado, Deus está do nosso lado, Deus fez uma aliança conosco. E é isso que Davi vai tornando claro aqui, esse raciocínio. Ele quer que as pessoas pensem sobre isto. E é interessante como que ele faz o povo pensar no fato de Deus estar do nosso lado, quando ele leva o povo a imaginar o que teria acontecido se Deus não estivesse ao lado do seu povo. Ele começa a pensar: gente, imagine o que teria sido de nossas vidas se Deus não estivesse do nosso lado. Imagina o que teria acontecido conosco se Deus deixasse a gente por nós mesmos. Imagina o que teria acontecido conosco se nós tivéssemos que batalhar sozinhos nesta vida, quando os inimigos se levantam. Imagina o que teria acontecido se Deus não fosse o nosso protetor. Eu quero chamar a sua atenção, queridos, porque muitas vezes nós focamos naquilo que aconteceu ou naquilo que está acontecendo e deixamos de perceber o que não aconteceu, porque o Senhor não permitiu que acontecesse. E Davi, então, ele apresenta aqui 2 figuras para descrever o que teria acontecido se Deus não estivesse do seu lado. Em primeiro lugar, ele diz assim que ele nos teria engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. Davi está comparando os seus inimigos a um grande terremoto, quando o chão começa a tremer e então a terra se fende
e vai abrindo aquela grande cratera e engolindo tudo o que está sobre ela. Você já deve ter visto filmes assim, né? A terra vai abrindo e tudo vai caindo para dentro do buraco. Davi está dizendo justamente isto. Se Deus não estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, nós teríamos sido engolidos vivos. E a segunda colocação que Davi faz é: as águas nos teriam encoberto e as torrentes teriam passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Então Davi está comparando agora os seus inimigos a uma grande inundação, quando a chuva vai se avolumando e vai irrompendo, e vai carregando tudo que está ao seu caminho. A gente viu há pouco tempo lá em Porto Alegre, quando aquelas chuvas caíram de uma forma tão impressionante, arrastando centenas e milhares de carros. E Davi está dizendo justamente isso: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, seria como que se essas torrentes de águas teriam nos levado. E nessas duas figuras, então, o que Davi está mostrando aqui, transmitindo uma impressão de desolação absoluta, Ele está descrevendo algo súbito, que chega de repente, algo violento, algo devastador, incontrolável, do qual não se pode escapar, algo poderoso e aterrador. Algo que vem de repente, quando você olha já foi, não tem como escapar. Sabe, queridos, a fúria dos inimigos da igreja, a cada ano que passa, vai se levantando a um nível cada vez mais alto. Parece que nada vai contentar os inimigos da igreja, exceto a aniquilação total dos escolhidos de Deus. A ira dos inimigos da igreja, do povo de Deus, ela é muito mais violenta do que contra qualquer outras pessoas sobre a face da terra. A gente vive num mundo cruel, que gostaria de exterminar completamente a igreja, se não fosse pelo Senhor cuidando do seu povo. Se não fosse o Senhor bloqueando caminhos dos nossos inimigos, dos inimigos da igreja, nós há muito tempo já teríamos sido destruídos. Mas, queridos, quando o Senhor se manifesta, então essa garganta cruel não consegue nos engolir. O fogo destruidor não pode nos destruir, e as muitas águas não podem nos fazer submergir. É como lemos em Isaías 43, versos 1 ao 3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Veja, queridos, que Isaías, ao profetizar aqui essas palavras do Senhor, ele está dizendo quando e não se. Ele não está dizendo se algum dia, por acaso, você passar pelas águas ou passar pelo fogo. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo enfaticamente quando você passar, porque você vai passar. Quando você passar, o Senhor estará do teu lado, cuidando de você. E é por isso que Davi
estava querendo que o povo entendesse claramente este ponto, que se Deus não estivesse estado ao lado do seu povo, seus inimigos os teriam destruído completamente. E então a gente sabe, queridos, que nada, exceto o poder e a sabedoria de nosso Senhor, pode nos proteger da astúcia e da perversidade dos nossos adversários, dos adversários da igreja. E aí a gente vai entender, queridos, se a gente percebe nesses primeiros versos o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade pelas quais nós passamos, a partir aqui do verso 6 e 7, a gente vai perceber a grandeza da libertação que o Senhor nos traz. Ele diz: bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos, o laço se rompeu e nós escapamos. Davi então está dizendo aqui que a libertação do povo é uma intervenção de Deus. E mais uma vez Davi vai usar duas ilustrações aqui. A primeira, ele fala do aspecto de um cordeiro escapando da boca de um leão. Eu não sei se você já viu aqueles programas sobre a natureza e mostram o leão caçando a sua presa, né? E sempre é a leoa que caça, né? Então, quando a caçada começa, você percebe ali, vê, né, a leoa agarrando pelo pescoço da sua presa, e ela segura ali de uma forma muito firme, até que a sua presa vai perdendo completamente as forças, dá o último suspiro, aí ela joga no chão, aí vem todos os leões e começam a devorar a sua presa, e não tem como escapar da boca de um leão, da leoa, né? Quando pegou ali no pescoço da presa, já era, não tem mais o que fazer. E Davi então está louvando o Senhor por não permitir que o seu povo, os seus servos sejam devorados quando estava entre as mandíbulas dos seus inimigos, enlouquecidos, enfurecidos. O que significa, queridos, que o nosso adversário pode até pegar aqui no nosso pescoço, mas não vai nos devorar. Davi celebra isto dizendo: bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles. Em segundo lugar, Davi vai falar de um pássaro escapando de um laço, né? O laço do passarinheiro. Davi está falando aqui sobre aqueles pássaros que caem, que são apanhados numa rede. E é interessante ele usar a expressão de um pássaro, porque a nossa alma é semelhante a um pássaro, né? E por muitos motivos. Mas o ponto maior de semelhança é a fraqueza de um pássaro. E a segunda característica nossa que se vê num pássaro é a tolice e a facilidade como aquele pássaro é atraído para o laço. Aqueles que caçam passarinhos, né, eles têm muitos métodos para capturar os pássaros, principalmente os pássaros pequenos. E Satanás também tem muitos métodos para capturar a alma dos homens. Como que o caçador lá caça o passarinho? Como que ele arma a sua armadilha? Geralmente com o quê? Com algo que atrai aquele pássaro, né? Elas são atraídas. E é interessante você ver, não sei se você já reparou nisso, quando uma pomba desce e começa a ciscar alguma coisa, vem aquele monte.
Então, as pombas são atraídas umas pelas outras, né? Os pássaros são assim. E o que a gente percebe, queridos, é que muita gente é atraída por outras pessoas. Alguém está fazendo alguma coisa, você curioso vai ver o que é e acaba fazendo também. Não é verdade? Você já viu alguém parar lá no centro da cidade e olhar para o alto de um prédio? Quanto tempo leva para centenas de pessoas estar olhando para o alto? Curiosidade, né? As pessoas são curiosas. E quantas pessoas são atraídas pela sua curiosidade? Eu só quero ver como é que é. E são atraídas por outras pessoas, más companhias, são atraídas pelo amor aos prazeres, amor à glutonaria, né? A guloseimas, atraídas pela fome e sede de satisfação. E uma outra coisa que leva muita gente para as armadilhas é o medo. Uma das formas como os leões caçam é justamente isso, a leoa fica num determinado lugar, os leões vão contra o vento e rugem. A presa, ao ouvir o rugido do leão, ela corre. E corre para onde? Para onde a leoa está esperando. E muitas vezes os inimigos agem desta forma. Eles rugem ao nosso derredor. E Pedro fala sobre isso, né? Que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão a quem possa devorar. E se a gente não souber para onde correr, fatalmente a gente corre para onde a armadilha está armada. Os passarinhos, queridos, eles não conhecem as armadilhas. Na verdade, eles não conseguem enxergar a armadilha, ele só vê ali aquilo que ele quer pegar, né? Aquela comida. E mesmo que ele enxergue a armadilha, um pássaro não sabe como evitar a armadilha. E quando ele cai na rede, ele não tem como sair. E Davi então está mostrando aqui, queridos, que o inimigo sabe como agir, mas o povo não sabe como agir quando essas coisas começam a acontecer. Então Davi está mostrando que tanto ele quanto o povo estavam numa posição de grande perigo, de completo desamparo. Mas aí ele olha e percebe, Deus estava ali intervindo. Deus sempre está do nosso lado, intervindo em nosso favor. E feliz é aquele que pode perceber isto, que Deus está ali para socorrê-lo, que ele não precisa correr em muitas direções, ele só precisa crer que o Senhor está ali e o Senhor está pronto para socorrê-lo. A gente não sabe exatamente em que ocasião Davi escreveu este salmo. Quando a gente vê sobre a vida de Davi, a gente percebe que houve várias ocasiões. A gente pode pensar, né, na mais famosa, que é Davi diante de Golias. O que aquele pequeno menino podia fazer diante daquele grande gigante? Davi sabia que ele não tinha condições nenhuma de vencer aquele gigante. Por isso ele diz para o gigante, eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Davi sabia que ele, por si próprio, não podia. Talvez Davi estivesse pensando aqui, quando ele compôs esse salmo,
na época em que Saul queria matá-lo. E Saul perseguiu Davi de uma forma tão cruel, mas Davi nunca foi pego. Ainda que Saul usasse seus exércitos para caçar Davi, ele jamais conseguiu seu intento. Talvez Davi estivesse pensando na época em que Absalão, seu filho, quis tomar o trono dele, e então reuniu exércitos. E Davi, ele não queria lutar contra o seu próprio filho. E Davi então se refugia no Senhor Deus. Mas se a gente pensar em cada uma dessas situações aqui de Davi, a gente vai ver que Davi estava à beira de uma incontestável destruição. A terra, usando aqui as próprias palavras de Davi, a terra estava a ponto de engoli-lo. A água estava a ponto de arrastá-lo. Ele estava como um cordeiro pendurado na boca de um leão, ou como um pássaro que estava no laço do passarinheiro. Mas quando ele estava diante desse grande perigo, então ele conseguiu provar uma grande libertação do Senhor. E por quê, queridos? Por uma única razão: Davi pertencia ao Senhor. Davi pertencia ao Senhor. O povo de Israel sobreviveu porque pertencia ao Senhor, ao grande Deus. E então Davi diz no verso 8: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos, o nosso socorro, a nossa esperança para o presente e para o futuro, a base da nossa confiança em todas as provações presentes e futuras, está no nome do Senhor. O nome do Senhor, queridos, revela o caráter de Deus. E por isso a gente pode confiar completamente no nosso Deus. É interessante que neste verso 8, Davi olha para Deus como o Deus Criador. Davi fala: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Parece que Davi gostava bastante, deste lado de Deus, esse lado criador de Deus. No Salmo 121, quando ele faz a pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que, queridos, Davi gostava tanto de olhar para Deus como o Deus Criador? Porque o Deus Criador revela o Deus Todo-Poderoso. Um pregador do passado, ele descreveu o poder de Deus dessa maneira: a habilidade e força por meio da qual ele pode fazer qualquer coisa que desejar, tudo o que a sua sabedoria infinita pode orientar, e qualquer coisa que a infinita pureza da sua vontade pode resolver. Deu para entender isso? Ele olha para Deus e percebe uma habilidade e um poder para fazer qualquer coisa. Ele olha para Deus e vê a sabedoria infinita para orientar qualquer coisa. Ele olha para Deus e vê uma infinita pureza para realizar todos os seus propósitos. Então, queridos, quando a gente olha para Deus, a gente olha para um Deus todo-poderoso. Esse Deus que revela o seu poder quando a gente olha a imensidão da criação de Deus. Quando as pessoas estudiosas e cientistas pesquisam e percebem milhões de galáxias, e chega à conclusão que existem muitas outras que não podem ainda ser vistas.
a imensidão da criação de Deus. E quando a gente olha para a complexidade da criação de Deus, o detalhe, quando você olha para uma flor, uma rosa, e você começa a ver os detalhes da criação. E se a gente pensar então no corpo humano, que complexidade é o corpo humano, e é obra das mãos do nosso Deus. Quando a gente pensa na diversidade da criação, na beleza da criação, então a gente começa a perceber um pouquinho da grandeza desse Deus que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, coisas que nós podemos perceber claramente e coisas que só podem ser percebidas através de microscópios que aumentam milhares de vezes aquilo. Tudo é obra de criação deste Deus. E é por isso que quando Davi quer entender quem é Deus, ele olha para a criação, e então ele diz: o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Salmo 33, no verso 6, o salmista diz: os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Isaac Watts, ele compôs uma melodia e ele dizia assim: eu canto o tremendo poder de Deus que fez surgir as montanhas, que espalhou os mares sem fim e criou os sublimes céus. Eu canto a sabedoria que ordenou o sol para governar o dia. A lua brilha cheia do seu comando e todas as estrelas lhe obedecem. Quando a gente começa a olhar para a criação, a gente começa a perceber a grandeza de Deus. A gente começa a perceber o poder de Deus. E aí a gente começa a ver, queridos, Ele não criou apenas algumas poucas coisas, mas Deus criou todo o céu, Ele criou toda a terra, e tudo o que existe sobre a terra, tudo é criação das mãos do Senhor. E quando nós olhamos para o Deus Criador e começamos a adorar o Deus Criador, então nós vamos ter a nossa confiança em Deus aumentada, sabendo que nada é impossível para Deus. Ele criou tudo que vemos, e então Ele pode nos preservar de tudo aquilo que nós não vemos. Davi diz: bendito seja o seu nome. Aquele que nos criou, queridos, vai tomar conta de nossas vidas até o último dia. Em todos os momentos em que estivermos correndo perigo, o Senhor estará do nosso lado. Ele será sempre o nosso socorro. Ele será sempre o nosso escudo até o fim. E Ele vai quebrar cada laço que for armado contra nós. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. O Senhor é o nosso defensor. Queridos, os céus foram criados para nós, e então Deus nos guardará e nos levará em segurança para o nosso lar celestial. O Senhor criou a terra e vai sempre nos socorrer enquanto estivermos sobre esta terra, até chegar aquele dia, quando Ele nos chamar, ou quando Ele voltar, quando chegar a hora da nossa partida. Então, cada obra das mãos do Senhor manifesta um dever que nós temos, como também o prazer que nós podemos ter de confiar somente no Senhor. Quando você olha para a natureza, você pode perceber o clamor da natureza para confiar no Senhor
perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha inabalável. E é por isso que Davi leva o povo a declarar: nosso socorro está no nome do Senhor. E como que Davi incentiva o povo a confiar no Senhor? Fazendo-os lembrar do passado. Lembra, Israel, quando aquelas coisas aconteceram, se o Senhor não estivesse do nosso lado. E é como se diz: está vendo? Aquele Deus, ou esse Deus, que nos guardou no passado, que nos livrou no passado, Ele nos livra hoje também, e vai nos livrar para sempre. Ele sempre está do nosso lado. E essa então é a razão da confiança de Davi: se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Israel que o diga: se o Senhor não estivesse do nosso lado. A exortação de Davi está no tempo presente, porque ele quer que os seus companheiros façam da história uma realidade presente. Ele quer que o povo considere aquilo que está patente aos olhos dele. A gente começou falando sobre isso, coisas que estão bem patentes diante dos nossos olhos, mas que a gente se esquece com muita facilidade, que a gente não consegue enxergar. E é por isso que as próprias Escrituras nos incentivam a não deixar de meditar nesse santo livro, para que a gente nunca se esqueça de quem é o nosso Deus, que a gente nunca se esqueça do que Ele já fez e daquilo que Ele então vai continuar fazendo em nossas vidas. Nós precisamos estar convictos desta grande libertação de Deus e declarar com toda a confiança que o nosso socorro está no nome do Senhor. Queridos, se a gente olhar para o nosso passado, a gente vai perceber que houve um tempo em que a terra quase nos engoliu. Houve um tempo em que as águas estavam a ponto de nos arrastar. Nós estávamos como um cordeiro na boca de um leão, ou como um pássaro debilitado no laço do passarinheiro. E talvez alguns aqui possam dizer: não, eu nunca tive numa situação tão desesperadora como essa. Na verdade, queridos, já esteve sim. Não esqueça que todos nós já fomos escravos do diabo. Todos nós, como pecadores, estávamos destinados à destruição completa. Por causa do pecado, a nossa situação era desesperadora. Não havia como escapar. Não havia como escaparmos da fúria do inferno, porque o nosso pecado fez separação entre nós e Deus. Todos nós estávamos numa situação completamente desesperadora. Mas a grande verdade, queridos, é que Deus sempre esteve do nosso lado. Quando nós éramos inimigos dele, quando a gente nem queria saber sobre ele, ele estava do nosso lado. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versos 6 a 11. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, que por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Sabe por que você não foi destruído antes de se converter? Sabe por que o diabo nunca conseguiu destruir você? Porque Deus sempre esteve ao seu lado. E é isso que a gente precisa aprender a dizer: se não fora o Senhor que estivesse ao meu lado. Sabe, querido, se não fosse o Senhor do nosso lado, nós nunca teríamos chegado na igreja. Se não fosse a boa mão do Senhor nos guardando, nós teríamos morrido muito antes de chegar à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez Paulo estivesse pensando nessas palavras, se não fosse o Senhor, quando ele escreveu em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está celebrando o Senhor em muitas coisas aqui, mas a primeira coisa que Paulo vai celebrar é a nossa libertação passada, quando ele diz no verso 32 de Romanos 8, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós. O que Paulo está dizendo, quando Cristo morreu por nós, Deus não reteve nem mesmo uma gota da sua ira contra o Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, quando Deus levou Jesus para a cruz do Calvário, e foi Deus que levou Jesus para a cruz, não foram os romanos. Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Foi Deus quem levou Jesus para a cruz. E quando Jesus estava naquela cruz, Deus não agiu em momento algum com misericórdia. R.C. Sproul, ele diz assim: a mais plena manifestação da maldição se encontra no grito de Jesus na cruz sobre ter sido abandonado, ser amaldiçoado por Deus e ser abandonado por Ele. Ele diz: o clamor de Jesus não foi apenas uma expressão de desengano ou um senso imaginário de abandono. Para que Ele completasse a sua obra de redenção, Ele de fato precisava ser abandonado. Ele tinha de sofrer em si mesmo a maldição do Pai. Era preciso que o Pai voltasse as costas para o seu Filho unigênito. O Pai teve que cobrir a própria face e não permitir que Jesus visse a luz do seu rosto. Para Cristo tornar-se uma maldição, Ele teve que suportar a plena medida da maldição, inclusive o próprio inferno. No momento de sua agonia, seu Pai não o poupou. Você olha para as Escrituras e você vê Deus ouvindo Naamã, um Ciro, quando suplicou a cura. Você vê Ana sendo ouvida por Deus quando ela pediu um filho. Ele ouviu Agar quando pediu por ajuda. Ele ouviu os ninivitas quando pediram por misericórdia. Ele ouviu Elias quando clamou por libertação. Mas quando Jesus clama na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? A gente pode usar aquela expressão, um silêncio ensurdecedor. Deus não fala uma única palavra.
Deus não responde para Jesus. Deus vira o rosto para Jesus. Jesus está clamando ali na cruz, não por causa daquilo que os homens fizeram contra Ele. Jesus não está clamando porque foi rejeitado, porque foi açoitado, porque zombaram dele, porque seus discípulos o traíram, seus discípulos o abandonaram. Jesus não clama por nenhuma destas coisas, mas Jesus clama em desespero na cruz, por causa daquilo que o Pai fez com ele. O Pai o abandonou em completa escuridão, tanto externa como interna. O Pai abandonou Jesus naquela cruz. Por quê? Qual é a razão para Jesus ter sofrido de tal forma? E a resposta é, queridos, porque Deus estava do nosso lado. Deus estava do nosso lado. E para poder nos libertar do nosso pecado, Jesus teve que sofrer o que Ele sofreu naquela cruz. Jesus teve que sofrer o abandono. Jesus teve que sofrer tudo aquilo que nós merecíamos, porque fomos nós que abandonamos a Deus. Mas Deus fica do nosso lado e moe o seu próprio Filho naquela cruz, para não nos moer, para não permitir que o diabo nos destruísse. Deus moe o seu próprio Filho naquela cruz. Porque Jesus morreu da forma tão cruel como morreu? Porque Deus estava do nosso lado. Deus fez isto para expiar os nossos pecados. Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus, para aplacar a ira de Deus, para assegurar que nós fôssemos alcançados pela misericórdia do Senhor. E quando Paulo olha para isto, que Deus não poupou o seu único filho, mas o entregou por nós, Paulo faz a seguinte pergunta: como esse Deus não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, porque estava do nosso lado, então com certeza Ele não vai deixar de nos dar aquilo que nós realmente precisamos. Em outras palavras, queridos, se o preço da nossa salvação é o sangue do próprio Filho de Deus, então com certeza nós vamos receber toda a herança do Senhor. John Stott, ele dizia o seguinte: ao dar seu Filho, Deus deu tudo. A cruz é a garantia da contínua e infalível generosidade de Deus. Se Deus nos livrou do salário do pecado, dos tormentos do inferno que estava reservado, se Deus nos livrou das garras de Satanás por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, então a certeza é, queridos, que Ele vai nos conduzir em vitória até o último dia. A nossa fé em Cristo não é a razão da nossa salvação. O fato de nós nos agarrarmos em Cristo não é a razão da nossa salvação. A nossa alegria em Cristo, queridos, não é a nossa salvação. Como também não é a nossa esperança que nos salva. O que nos salva é o mérito de Cristo na cruz. O que nos salva não é nada do que fazemos, mas sim aquilo que Cristo fez por nós lá naquela cruz. E é por isso então que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8: se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Do início ao fim, queridos, as Escrituras é muito enfática nisto. Deus sempre esteve do nosso lado. Ele nos salva e Ele nos preserva até o fim. Eu só quero que você entenda em tudo isto aqui, queridos, que nós estamos falando, que Deus nunca prometeu imunidade de sofrimento para nós. Deus nunca prometeu imunidade de perigo ou dificuldade. Deus nunca prometeu imunidade contra a dor, contra perdas ou aflições. Mas Ele prometeu sim, que nada pode nos separar do seu grande amor que está em Cristo Jesus, e que nada pode alterar o seu plano ao nosso respeito. Eu quero terminar lendo aqui a experiência do apóstolo Paulo, relatada na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 16 ao 18. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam. Que isso não lhe seja cobrado. Olha só, na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Mas na continuação ele diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 8 ao 10, ele diz assim: irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos. Ele ainda nos livrará. Queridos, nós precisamos ter essa percepção da grandeza, do poder, da presença do nosso Deus, porque é isto que vai nos fortalecer na nossa viagem para a nossa casa eterna. Quando nós olhamos para trás, a gente vê um grande Deus nos salvando através do sacrifício do seu Filho na cruz. A gente olha para trás e vê um grande Deus nos livrando da destruição. A gente olha para trás, para a cruz, e vê um grande Deus do nosso lado. E então a gente precisa viver este presente à luz deste grande livramento e celebrando esta grande verdade. O nosso socorro está no nome do nosso Senhor, que fez os céus e a terra. E então a gente se une a Davi para dizer: bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Amém? Amém, queridos. Gostaria que você curvasse a sua cabeça por alguns instantes e pensasse sobre isto. Você só está aqui hoje porque Deus sempre esteve do seu lado, desde o seu primeiro respiro nesta terra, quando a sua mãe estava dando a luz a você. Deus já estava ali do seu lado. Quando você estava naquele bercinho da maternidade, Deus estava ali do seu lado. Deus sempre esteve.
e sempre estará. Você nunca está sozinho. Os homens podem virar as costas para você. Sua família pode virar as costas para você. Seus amigos podem virar as costas para você. Mas Deus sempre estará do seu lado. Ele sempre esteve. Ele sempre estará. Este ano pode ser um ano difícil. Não sei como vai ser. Mas não esqueça dessa verdade. O Senhor estará a cada dia ao seu lado. Um dos nomes do Santo Espírito de Deus é Paráclito, que significa aquele que está ombro a ombro com você, para cuidar, para te livrar, para não te deixar cair. Quando os inimigos surgirem, Ele lutará por você. Quando os laços forem armados contra você, Ele estará ali para romper as redes, para te libertar, para te abençoar, para te conduzir em segurança para o lar eterno. Então, queridos, o apelo que eu faço para você nesta manhã, neste primeiro culto do ano: olhe para o óbvio. Deus está presente. Não seja como o Watson, o Dr. Watson, que não viu o mais provável. Seja como Davi, que viu o Senhor ao seu lado. Então fale com o Senhor. Peça que Ele mantenha os seus olhos abertos, te ajude a manter os olhos abertos, para ver essa grande verdade. Peça que o Espírito Santo não te deixe esquecer desta grande verdade. O Senhor está do seu lado. Ele sempre esteve, Ele sempre estará. Então, glorifique a Jesus.